Bom dia para vocês do nono ano, né? Gente, vamos dar continuação ao nosso assunto. Abram aí na página 81, por favor. Vamos dar continuidade ao nosso assunto aí, ao nosso terceiro capítulo, né? Que é o autoritarismo no Brasil, certo? A gente falou um pouquinho sobre a chegada, no último vídeo, última aula que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre a chegada de Getúlio Vargas ao poder, né? Getúlio chega ao poder ali em 1930 através de um golpe, né? Que Getúlio chama de Revolução de 30, mas é um golpe. Ele toma o poder ali, né, de Júlio Prestes, na verdade de Washington Luiz. Júlio Prestes havia ganhado a eleição, mas ainda não havia assumido o poder, e ele tira Washington Luiz do poder e Júlio Prestes acaba não assumindo. Quem assume, na verdade, é Getúlio Vargas em 1930, e nesse período aí ele vai ter praticamente aí 3 governos, né? Um provisório, que é esse primeiro, de 30 a 34, o segundo seria um governo constitucional de 34 a 37, e em 37 você tem um famoso Estado Novo, que é realmente o período ali de uma ditadura civil, é o período mais autoritário aí dos governos de Getúlio Vargas, certo? Então você tem aí, ó, na página 81, a Revolução de 32 e a nova Constituição. Essa Revolução de 32 ela vai acontecer em São Paulo, né? São Paulo, na verdade, vai ser a província, a maior inimiga de Getúlio Vargas, né? Por quê? Porque Vargas ele dá um golpe em um presidente paulista. Naquele acordo entre Minas Gerais e São Paulo, quem acaba sofrendo um golpe aí é um presidente paulista, né, que é Washington Luiz, e seria Júlio Prestes a assumir, que também é paulista, e acaba não assumindo. Ou seja, essa seria a composição. Isso acaba não acontecendo, né? E você tem aí o movimento de resistência, vai ser principalmente em São Paulo. Olha aí, acompanha comigo a leitura. Em 1932, o descontentamento da população com o governo federal era grande, né? Essa insatisfação concentrava-se em São Paulo, ou seja, o principal inimigo de Getúlio Vargas vai ser São Paulo, vai ser onde os principais protestos contra o governo de Getúlio Vargas vai acontecer, certo? Cuja elite fora retirada do poder com o golpe de Vargas, ou seja, quem sofreu o golpe de Vargas foi a elite paulista, por isso que São Paulo vai ser o local onde vai ter mais resistência a Getúlio Vargas, certo? O principal objetivo da oposição era a convocação de novas eleições e a formação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, primeiro, Getúlio, quando ele assume em 1930, quando ele dá o golpe em 1930, ele não segue a Constituição, ele começa a governar através de decretos. Ou seja, ele praticamente rasga a Constituição. Então é isso que o movimento de São Paulo ele quer. O que é que o movimento de São Paulo quer? Esse movimento de revolta, né, que é chamada de Revolução de 32, a Revolução Constituinte. Basicamente eles querem novas eleições e uma Constituição. Que Getúlio faça uma Constituição, porque naquele momento Getúlio não está usando a Constituição. Ele está governando através de um decreto, né? O principal objetivo, a gente falou aqui, né? Como isso não ocorreu, em 9 de julho de 1932 teve início o movimento armado chamado de Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então, quando a gente fala da Revolução de 32 no Brasil, a gente está falando da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que era uma revolta que pedia principalmente novas eleições e uma Constituição para ser seguida por Getúlio Vargas, já que Getúlio naquele momento está governando através de decretos, certo? A guerra entre os paulistas e as tropas do governo federal durou quase 3 meses e causou a morte de muitas pessoas. O conflito terminou com a derrota dos paulistas no campo de batalha. Contudo, no ano seguinte, o presidente Vargas convocou eleições para a Assembleia Constituinte. A nova Constituição entrou em vigor em julho de 34 e assegurava as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 32, como o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral e a representação classista. Ou seja, uma coisa importante aí, né? O movimento é derrotado em São Paulo, porém as reivindicações são aceitas, né? Um ano depois, em 33, né? Getúlio ele vai chamar a Assembleia Constituinte, ou seja, ele vai começar a formular uma Constituição. Essa nossa nova Constituição
vai ser a Constituição de 1934, a nossa terceira na história. A primeira foi a de 1824, lá com Dom Pedro I. A segunda, 1889, a nossa primeira Constituição republicana, né? E a terceira na história do país, é a segunda republicana, é essa de 1934. Em 1934 é feita uma nova Constituição, é aprovada uma nova Constituição, que tem como principal, aí, talvez um dos mais característicos momentos aí, a aprovação do voto feminino, né? A mulher até então no Brasil, ela não votava. Ela vem votar no Brasil, ela vem ter direito ao voto no Brasil em 1934. É um dos pontos mais importantes da Constituição de 1934, beleza? Esse período agora de 34 até 37 é chamado de governo constitucional. É um governo de Getúlio Vargas constitucional. Ele iria de 34 até 38, só que em 37 Getúlio vai aprontar mais uma das dele, né? Certo? Então tem aqui, cadê? Além disso, garantiu a gratuidade do ensino primário, uma coisa importante também, né? Ou seja, alguns pontos aqui da Constituição de 34. Eu já falei do voto feminino, que talvez seja um dos pontos mais importantes. Outra coisa importante, o voto secreto, né? Era uma coisa que Getúlio muito queria, que era o voto secreto. Por quê? Porque lá naquele período lá da República do Café com Leite, a gente já falou sobre ela, você tinha um voto aberto. E isso dava ênfase ao quê? Aquele voto de cabresto, né? Ou seja, o cara via, o coronel mandava o cara votar em fulano, ele tinha que votar, porque ali é o voto de cabresto, porque o voto era aberto. A partir de 34, da Constituição de 34, o voto passa a ser secreto, ou seja, de certa forma você anula essa pressão que existia do voto de cabresto, né? Então esse é um ponto, o voto feminino é outro ponto, a justiça eleitoral também, que é importante aí que até hoje é importante no Brasil, né, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, certo? A conquista de direitos como a criação da Previdência, né? Previdência Social, que a gente discute muito hoje, foi criada aí por Getúlio Vargas em 1934. Jornada de trabalho de 8 horas, era de 12 horas, passou a ser de 8 horas. Então foram alguns pontos importantes aí da Constituição, beleza?